Bom, gente, estou aqui com um quarto vídeo da série. Vamos testar o ventilador. Eu não queria falar nos outros vídeos, mas meu ventilador deu problema. Já descobri onde está o defeito e eu quero compartilhar com vocês o conhecimento, como eu fiz, como eu descobri que ele está com um defeito. Ele estava girando e de repente parou. Da outra vez, ele tem 4 anos que eu tenho ele, instalei tudo funcionando beleza e de repente parou. Mas só que parou 2 vezes. A primeira vez que ele parou de repente, o problema era nesse capacitor aqui. Troquei o capacitor. Um e meio e também 2,5 microfarad. Eu troquei, substituí o defeito pelo novo e funcionou por mais algum tempo. Aí depois ele parou de novo. Eu tava girando e de repente ele parou. Aí ali eu descobri o defeito dele. Vamos lá. Multímetro, escala resistência, certo? Fiz um desenho aqui, acho que pelo desenho é mais fácil. No ventilador, só no ventilador, desconsiderando a iluminação, sai 3 fios no cabo PP lá, que eu já mostrei no vídeo anterior. Ele sai 3 jumper rabicho sobre esse cabo vermelho. Tem 3 fios aqui dentro. Um ligado no neutro, mais os 2 brancos que é o retorno. São o retorno, né? Fazendo o ventilador ou exaustor. Então, no cabo PP vermelho sai 3 fios, 2 brancos e um vermelho. Você solta, desconecta, abre o circuito aberto, certo? Aqui, circuito aberto. Você desconecta todos eles da rede. O fio, né? Deixa um jump, que nem eu fiz aqui. Aqui. Aí desconectado da rede. Viu? Separei da rede. Pega o multímetro na escala ohmímetro, né? E você pega essa ponta de prova e meça sobre um dos terminais. Antes eu queria explicar uma coisa. Eu nomeei aqui neutro, ligado no neutro lá, e aqui os 2 fios brancos. Aí eu chamei peguei a saída aqui do ventilador, né? Modo ventilador e exaustor. Fala, como é que você faz para saber qual que é ventilador e exaustor? Aí você descobre só na hora de ligar. O que você faz? Você pega os 2 fios brancos aqui, alimenta o fio vermelho que é o fase, e você pega os 2 fios brancos aqui, antes de conectá-lo com o capacitor e tudo, conecta o capacitor aqui, lógico que é tudo fora, o capacitor ligado, alimentado aqui. Aí você faz a ligação
externa a princípio. Aí você testa com ele fora ainda. Aí você liga. Se onde tiver o ventilador estiver fazendo a função de exaustor, ou seja, empurrando o ar para cima, o que você faz? Você só inverte os cabinhos brancos, os dois fios brancos aqui. Você faz só a inversão. Ou seja, você inverte, você só faz a inversão. Fazendo a inversão, aí você liga o ventilador, ajuste tipo o mal do ventilador aqui, ó. Se tiver soprando, se tiver soprando, descendo o ar empurrando o ar para baixo, então é ventilador. Aí a ligação não ficou certa. Aí o que você faz? Se você quiser, fez a ligação certa, aí você pega uma fita aqui e marca. É de exaustor, V de ventilador. Só inverter os fios se tiver errado ali. Aí depois que girou direitinho, ventilador, selecionou o ventilador, aí deu vento. Depois você seleciona o exaustor. O ar, empurra o ar para cima, né? Outra coisa que é muito fácil de identificar, ventilador geralmente gira para o sentido anti-horário e exaustor sentido horário, igual eu já falei. Aí também é fácil de identificar. Aí você instala tudo. Lembrando que você liga o capacitor também, tá, gente? Não esquece do capacitor, não. Aí você liga, aí beleza. Aí se você quiser identificar lá também, ventilador, mas não precisa não. Aqui na realidade eu nem deveria ter colocado ventilador exaustor não. Deixa eu pôr aqui fio branco, pronto. Esses dois fios brancos. Aí como você testa? Escala 1, conecta um fio aqui. Uma ponta de prova no fio neutro, né? Que fio que é para ligar no neutro. Não vou nem falar a cor do fio não. E um dos dois retornos aqui, um dos dois brancos. Se deu 90, uma resistência, um valor de uma resistência, por exemplo, no caso ali foi 95 ohms. Aí significa que as bobinas estão conduzindo. Aí mudei para o outro fio branco. Esquece esse negócio exaustor e ventilador, tá, gente? Porque fiz só para identificar mesmo. Não precisa ser ver ventilador exatamente. Pode ser os dois fios brancos. Isso aqui representa a saída dos enrolamentos, principal e auxiliar. Pegou o outro fio branco com o mesmo fio que é ligado no neutro, deu 0 ohm, deu esse valor aqui, é porque está aberto, que foi o caso do nosso ventilador aqui. Ou seja, está com resistência aberta, ou seja, pode ter rompido um fio lá do enrolamento, pode ter rompido aí é defeito, aí é trocar o motor ou então mandar enrolar, fazer o enrolamento do motor. Aí eu aproveitei a carona aqui e aí eu fiz outros testes também. Por exemplo, eu peguei esse fio aqui que é ligado no neutro, seria ligado no neutro. Aí peguei a ponta de prova aqui e coloquei na carcaça, num parafuso do ventilador, por exemplo. Como não deu nada,
Aí deu escrito isolado. Eu notei isolado, porque não apitou, não deu resistência nenhuma. Então, não deu nenhum valor de resistência, então isolado. Aí peguei o outro fio, esse fio branco, com a massa também, né? Aqui, esse fio branco. Encostei lá na massa, no parafuso, ou na carcaça do ventilador. Ou no terra, ou na terramento, no fiozinho verde. Pode também, um fiozinho verde, se quiser. Tem um... Deixa eu notar aqui. Se você quiser também... Aí você pega um fio aqui, outro aqui também, na carcaça, o aterramento. Ele tem que estar isolado. E também o outro fio, o outro fio branco. Esse aqui são os fios brancos, tá, gente? Fio branco e o outro fio branco. Lá do ventilador lá em cima, que eu já te mostrei. Aí ele tem que estar isolado. Massa, ou pode ser fio terra também. Uma coisa que eu acho interessante explicar, aproveitando, não é muito bem o assunto não. Vamos pegar um componente aqui. Vou desenhar um componente qualquer, tem nada a ver com o ventilador não. Vamos pegar um diodo, catodo e anodo. Quando você pega um multímetro, ele é o seguinte, ele tem que conduzir por um lado, do positivo por negativo, ele tem que conduzir. Se você inverter as pontas de prova do multímetro por o fio, por exemplo, você põe um fio vermelho, o positivo aqui e o negativo, ele tem que apresentar um valor, ou seja, ele está conduzindo. Tem gente que fala, ele tem que estar em curto. Não, gente, não é. Ele tem que conduzir. Ele conduz. Você não fala, está em curto. Quando ele estiver em funcionamento perfeito. Quando o componente estiver bom, né? Em estado bom, funcionando. Funcionamento. Correto. Funcionamento correto. Vamos por assim. Você põe as provas aqui, escala. Pode ser até escala diodo mesmo. Escala diodo, tá, gente? Aí você seleciona aqui, ó, tá vendo? Diodo. Diodo. Tá tendo select. Diodo. Escala diodo. Aqui é a mesma coisa. A mesma conexão das pontas de prova. Quando ele estiver mostrando um valor aqui, significa que está conduzindo. Se você inverter as pontas de prova aqui, se tiver 0, 0 ali, por exemplo, você põe a ponta de prova positiva aqui e negativa aqui. Você não fala que ele está aberto. Você tem que falar que ele está isolado. Não é correto se falar, tá aberto. Que aberto é resistência rompida, alguma coisa rompida. Você fala isolado. Certinho, gente? Por exemplo, aqui tá certo, isolado. Você não pode falar que tá aberto, não. Que aberto é um defeito, então você tem que falar isolado. Ok? Aqui, voltando então. Então,
Aqui deu um valor de 95 ohms. Na escala resistência. Mas daqui pra cá ele deu 0, então ele tá aberto. Ele tá aberto, não tá isolado. Aberto que rompeu, abriu, rompeu. Aqui já tá certo. Se você pegar o fio neutro, a ponta de prova aqui do fio neutro para massa, aí ele tem que estar aberto. Se ele tiver em curto, aí já é defeito. Ele tem que estar isolado. Você faz os testes tudo de isolamento. Mantém aqui a massa, a carcaça. Testa aqui, se não deu nada, isolado. Você testa aqui do fio branco, não deu nada, isolado. E você pega um fio, não deu nada, isolado. Você não fala aberto. Não se fala aberto, fala isolado. E se você testar uma coisa que tem que conduzir, você não fala, tá em curto. Você fala, tá conduzindo. Não é o caso não, é um caso sim, até que é um caso. Vamos supor, você testa que ele tem um valor de resistência. Por exemplo, 95 ohms, né? Você pega um fio aqui e outro que deu um valor, ele tá conduzindo, deu um valor de resistência, deu uma reatância. Então ele tá conduzindo. Ele conduz, né? Tem um valor de resistência lá, pequeno, mas tem um valor de resistência. Aí, e aqui, daqui pra cá, como não deu nada, 0,1, então ele tá aberto. Não deu valor nenhum, então ele está aberto. Ou seja, o defeito é porque eu descobri o defeito porque ao medir lá os 3 cabos saindo no motor do ventilador, eu liguei aqui para outro fio branco, é porque tá aberto. 0, aí defeito. Mais uma vez falando, não preocupa para saber qual que é o ventilador, qual que é o exaustor. Não, o que importa é que é um fio branco, um outro fio branco, que é ligado ao ventilador exaustor. Você descobre qual só na hora de ligá-lo. Se você quiser identificar igual eu fiz, você marca com uma fita lá igual que nem eu fiz aqui. Ventilador exaustor. Marca aqui e marca lá em cima também. Qualquer ventilador, qualquer exaustor. Para se tiver que dar uma manutenção, trocar um capacitor ou algum defeito qualquer, uma coisa, um problema que tiver, você já fica fácil. Mas você não precisa preocupar com essas ordens. Não, só na hora. A única coisa que você tem que fazer quando você for instalar, você instala ele fora, ligou, deu o contrário de ventilador, você só troca os fios brancos, inverte a ligação branca, passa o que tá esse fio do lado direito pro lado esquerdo, e você troca, você inverte, você só inverte os fios com esses dois aqui, ó. Tá bom? E testa de novo. Opa, ligou aqui deu, agora sim, agora deu ventilador. Você gira, agora deu exaustor. Você passa um deu exaustor, aí você arruma os fios direitinho aí e fecha a caixa. Não tem necessidade de preocupar com a ordem não. Deixa uma observação que os enrolamentos fiquem em série. É por isso que
nada funciona, nem o ventilador nem o exaustor, porque o enrolamento principal e o enrolamento auxiliar estão abertos. Aí provavelmente um dos enrolamentos esteja aberto. Isso aqui foi antes de eu identificar. Aí eu descobri que este valor, esse fio com esse fio deu 0,11. Então a resistência está aberta. Na escala, lembrando que você testa na escala ohm, ohmímetro. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Mais uma aula.